Espero que você seja muito abençoado pela palavra de Deus hoje. Afinal de contas, nós vamos tratar de um assunto que tem trazido muita preocupação. Aliás, o assunto é a própria preocupação, né? Você nota que, quando nós falamos de preocupação, não existe nenhum de nós que não temos algum tipo de preocupação em algum nível. A ansiedade é um problema sério para hoje, né? Foi o grande mal do século que passou e continua sendo o grande mal deste século. Que coisa interessante. O pastor Warren Wiersbe disse assim, que a ansiedade traz a ideia de atraídos para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado e os nossos medos para o outro. E ele continua, e a tensão torna-se insuportável. O sentido da palavra ansiedade é associado à angústia, que pode significar estreiteza, aperto. Mas há cura para a ansiedade. Não precisamos viver reféns da ansiedade. Você estava vendo alguns números sobre a ansiedade da Organização Mundial da Saúde, e o Brasil está entre os países com mais pessoas ansiosas no mundo. Coisa interessante, né? E a ansiedade, esse estresse que aumenta o nosso cortisol, né? É algo que perturba. Aliás, existe um psicólogo aí, né, o Dr. Augusto Cury, que já escreveu um livro sobre isso, intitulado Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Todos nós, dentro da nossa normalidade, sofremos de algum tipo de preocupação que pode ou não gerar uma ansiedade mais intensa. Mas a palavra de Deus apresenta atitudes para você vencer a ansiedade. Então, fica conectado agora, em nome de Jesus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para curar. A ansiedade tem cura através da palavra de Deus. Está pronto para fazer esse caminho? Então vamos lá. A atitude número 1 está apresentada aqui no texto que nós vamos ler. Olha só, aqui está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deixa eu começar ali, com 3 palavras muito importantes: oração e súplicas com ação de graças. Você vai perceber agora essas palavras, como elas estão, como elas aparecem no original. A primeira palavra está ali transliterada, prosoche, que significa oração em geral. A oração significa, ou deveria significar, que nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Então, Paulo está dando uma ordem, né? A palavra de Deus nos dá uma ordem. É uma ordem: não andem ansiosos. Aí você fala assim: eu entendo, eu quero cumprir a ordem da palavra. Quantos aqui querem ser obedientes à palavra? Levante uma das mãos. Pois é, então a ordem da palavra é: não andem ansiosos. E quando você não cumpre a palavra, o que isso se chama? Desobediência. E o que desobediência é? Pecado. Então, quando nós nos deixamos dominar pela ansiedade, nós estamos desobedientes e estamos em pecado.
Para nós que vivemos nesse mundo de ansiedade, até a gente você fala assim, pastor, você está fazendo o contrário, você está me deixando mais ansioso. Porque como que eu vou cumprir essa palavra de não andar ansiosos, se não está em mim, né? Você vai sair daqui mais ansioso ainda. Não vai. A palavra de Deus tem cura para a sua ansiedade. Então, quando Paulo fala assim, olha, não andem ansiosos por nada, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes de você ser tomado pela sua ansiedade, faça o seguinte: apresente-se a Deus em orações. Você tem que orar, meu irmão, nós temos que orar, quando amanhece o dia a gente tem que orar. Olha, ultimamente eu não tenho nada assim que tanto perturba o meu coração. Ore desse jeito mesmo, sabe por quê? A luta vai chegar. Que é isso, pastor? Em vez de eu profetizar que eu não vou ter luta, não tem jeito de não profetizar. E sabe por quê? Eu seria um profeta mentiroso, porque quem não enfrenta lutas? Então, o que a palavra está dizendo? Enfrente a vida todos os dias e que a sua vida seja recheada de orações. Mas olha aqui, o texto aqui, ele está dizendo que a oração é dirigida a alguém. Se você começar se você olhar no começo do capítulo, Paulo começa dizendo assim: olha, meus irmãos, diante de tudo isso ele já está indo para o final da carta, a carta da alegria. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Você tem razões para ficar ansioso? Você fala, você não conhece a minha vida. Eu tenho. Pois é, Paulo tinha muito mais razões. Vou te dizer, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso, ainda que fosse uma prisão domiciliar. Ele estava preso e ele ia de um lugar para o outro que Roma mandasse que ele fosse. Então ele tinha que ir para uma cidade, ir para outra cidade, ele tinha que responder a um tribunal, responder a outro tribunal. Ele estava preso. Então ele tinha razões para ficar ansioso, porque preso, ele falou, o que vai acontecer comigo? E Paulo sabia que muitos cristãos como ele, já tinham sido julgados e condenados, ou viverem numa prisão, até que desistissem da fé, se eles fizessem isso, ou condenados à morte. Imagina você nessa situação. Tem ou não tem razão para ficar ansioso? Pois bem, sabe o que Paulo diz? No começo do capítulo 4, antes desses versículos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Ele diz assim, alegrem-se no Senhor. E novamente digo, alegrem-se no Senhor. Qual é a razão para toda essa alegria? Alguém pode dizer assim, qual a razão para toda essa alegria aí? Paulo está passando por um momento de luta, sim. Ele está passando por um momento que não vê muita assim, coisa melhorar para o lado dele, sim. Mas sabe de uma verdade qual Paulo se calcava? É que ele estava nas mãos de Deus. E sabe a quem pertence o amanhã? Exatamente. O seu amanhã está nas mãos de quem? De Deus. O Paulo estava tranquilo. E sabe o que Paulo mais ainda acreditava? Falou, olha, se eu estiver vivo, eu vivo para Jesus. E se eu morrer, eu estou em Cristo Jesus para a vida toda, eterna. Então, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, eu estou em Cristo. E eu nunca vou morrer eternamente. Então, Paulo tinha convicção de que o seu futuro era muito melhor do que o seu presente. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Olha só, quantos aqui creem, quando a gente vai em oração, nós estamos falando a um Deus que pode todas as coisas? Levante a mão. Você acredita? Deus pode todas as coisas? Então por que a gente se preocupa? Deus pode todas as coisas. Você entende? Há uma diferença entre, às vezes, o que você diz racionalmente para o que você está vivendo, às vezes, espiritualmente. Por isso que ele fala, orem.
Agora aqui, ó, a palavra deeses diz oração específica, quer dizer, é aquele momento da súplica. É alguma coisa que Paulo está dizendo, ó, tem coisa que dói, né? E Deus não está dizendo assim, é proibido dizer que está doendo, de jeito nenhum, você não vai mentir, aí está tudo bem, tá tudo bem. Não, tem uma dor aqui, pode chorar? Pode, chore, lágrima faz bem, né? Esses dias eu ouvi dizer que lágrima funciona como se fosse um anestésico para a mente. Então você chora e você é curado, por exemplo, daquela tristeza, ou enfrenta aquela tristeza de maneira mais fácil. Mas Deus não está proibindo a gente de dizer está doendo. Ele não está dizendo aqui, ó, não andem ansiosos, não quer dizer, não olhem para a situação e digam para a situação, não, isso aqui não é nada, não é isso que ele está falando. Ele está falando, diante das lutas, diante das dificuldades, não fiquem preocupados com amanhã, entrega tudo a mim. Porque se cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode resolver tudo, sim ou não? Então, você vê como há uma discrepância entre o que a gente declara como fé e a nossa preocupação? E aí, Deus está falando assim, a palavra de Deus está nos dizendo, você tem alguma súplica, então suplique. Você tem algo que você quer colocar diante de mim, se derramar diante de mim, então, sabe o que Deus está falando? Então faça isso. Faça isso, e não saia dali da súplica, enquanto você não sentir que Deus já respondeu a sua súplica. É que a gente é muito apuradinho, né? A gente vai lá, ora e de repente, vai, Deus ouviu, se não ouviu, ouviu, Deus vai. Não, fique ali, súplica é súplica. E o que nós vamos falar agora, que está no versículo, existe uma palavra que é baseada na Eucaristia, que significa ação de graças. Ele está dizendo assim, tudo que você colocar em oração, tudo que você suplicar, sempre apresente suas petições e súplicas com ação de graças. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele é psicólogo e ele é estudioso de neurociência. Ele estava mostrando o prejuízo para o cérebro. E ele cita umas duas áreas do cérebro que são altamente prejudicadas por causa da reclamação e da murmuração. Hoje a neurociência tem entrado nessa área, né? O mal que faz uma porção de coisas para a gente se entender melhor e trabalhar. Às vezes nem sempre achar o diagnóstico, a gente acha o remédio, mas já é um caminho. O que ele estava dizendo é exatamente o que a Bíblia diz. E ele começa abordando que a reclamação, ela nasceu depois que o homem pecou. Antes do pecado, não tinha reclamação. Você já viu Adão e Eva reclamando alguma coisa antes do pecado? Mas depois que eles pecaram. Sabe o que é, Senhor? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Adão reclamando da mulher dele. Porque se não fosse... Gente, um amigo meu disse que se não fosse a mulher, a gente estava tomando tereré no Jardim do Éden. Não, foi ele que disse. Não é verdade. Gente, é o seguinte. O Adão, o que ele fez? Quando ele errou, ele pôs a culpa em Eva. Reclamação seguido de vitimismo. Você já notou o vitimismo? Sempre eu acho um culpado e eu sou vítima daquele negócio. Então Adão foi vítima da ação da mulher. Vai falar com a mulher. A mulher fala, não foi eu exatamente. Porque existe uma reclamação implícita, eu acho, com a Eva. Bom, pelo menos eu acho. Posso estar errado. Porque quem tinha que estar cuidando de Eva? Né? Então ela não falou, mas deixou implícito. Aí veio ela e falou assim, não, foi a serpente que me enganou. Vitimismo de novo, reclamação seguido de vitimismo. Foi ela, então ela que é a culpada. Uau, você viu como que a gente é cheio de reclamação, vitimismo. Você notou isso aí? Então
ele reclama, ela reclama, e sempre vai jogando culpa um no outro. E isso gera um ambiente negativo. Eu sempre falo isso com vocês, né? Mas eu não sei se há um lugar de metro quadrado tão apertado que tenha tanta reclamação como o elevador. Quantos aqui de vocês moram num condomínio que tem elevador? Levanta a mão. Eu moro. Olha, mas é impressionante, gente. Parece que a gente entra no elevador, alguém vai falar que está muito quente, ou que está muito frio, ou que está muito seco, ou que está muito chuvoso. Então, e outra, parece que eu acho que o assunto mais falado dentro do elevador é o clima. Porque eu acho que as pessoas não têm nada o que falar umas com as outras, ou falar um negócio aleatório, né? E o elevador vira uma atmosfera terrível. Então eu já faço o seguinte, eu falei, eu vou entrar agora no elevador já jogando lá para cima. Já chego e fala, alguém me cumprimenta e fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus é bom, né? Aí a pessoa já fala, acho que ela ia falar sobre o tempo, ela já muda de clima. Deus é bom. E olha, quando você vai começando a falar isso aí, o clima muda. Olha, sabe por que a gente às vezes reclama demais? Porque a gente ficou viciado em reclamação. E até esse psicólogo estava dizendo que o cérebro vicia mesmo em reclamação. Mas nós devemos encher o nosso coração de gratidão. Você ora, orações em geral, faz a sua súplica, mas enche de ações de graça. Como pode ser isso? Sim, você pode dizer sobre a sua petição, sobre a sua súplica, e dizer assim, ainda bem, Deus, que eu tenho o Senhor, porque eu sei que eu estou trazendo no lugar certo, eu estou falando com Deus que pode todas as coisas, eu sei que o Senhor, ó Deus, vai me sustentar em todas as minhas provações. É isso. E gente, olha, ter um coração cheio de gratidão não é você orar e a luta vai passar imediatamente, não. É você saber que o teu Deus vai estar com você em meio às lutas. E aí você enche seu coração de gratidão. E você pode cumprir aquilo que Paulo falou. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrem-se. Deus está com vocês. O que pode acontecer de pior do que você pode imaginar? É você se acabar em vários problemas e você acabar morrendo. E alguém disse assim, o mais importante é ter saúde, né? Porque tendo saúde a gente resolve tudo. Resolve coisa nenhuma. A maior bênção que tem é a presença de Jesus na nossa vida. Porque tem gente que é super saudável fisiologicamente, mas sofre das mais terríveis dores, vazios existenciais terríveis. O melhor de tudo, né? É que Deus já deu solução para todas as coisas. Ele nos deu Jesus. A outra frase muito conhecida é assim, só não tem solução para a morte, né? Para o resto tudo tem solução. E eu digo para você, até para a morte já tem solução, é Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte e nós ressuscitamos com Ele. Não temos com o que nos preocupar, na realidade não temos. Isso não quer dizer que não vai doer. Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos em que a gente vai precisar da ajuda de alguém. Sim, e é por causa disso que existe o corpo, para a gente se ajudar mutuamente. Mas o que a palavra de Deus está nos ordenando é que nós não devemos andar ansiosos com nada. Em tudo nós devemos levar a Deus em oração e com ação de graças. Aonde vem a segunda atitude? Mas antes da segunda atitude, toda atitude que você toma, ela tem um resultado. Qual é o resultado? Põe aí, produção, já está lá. Resultado 1 das orações, súplicas e ações de graça.
Até queimou o negocinho ali, foi tão poderoso que você viu? Então, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se você fizer isso, é uma garantia da palavra, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu gosto muito de sempre falar, quando falo, mas o que é excede todo entendimento? Ó, aqui, ó. Você está em paz quando tudo ao seu redor está sob controle, principalmente sobre o seu controle, é fácil ter paz, não é? Mas eu quero dizer para você, como disse um poeta que compôs uma música uma vez, ele disse assim: eu digo que a paz não é a ausência de problemas, eu digo que a paz é a presença de Jesus. Sim, ó, é verdade. Paulo e Silas estavam presos. Olha como que eles ficavam presos, ó. A questão é que eles ficavam algemados nos pés e algemados numa mão e eram presos à parede. Então eles ficavam assim, ó. Tá bom, então deixa você passar uma vigília a noite inteira assim, ó. Começa a doer tudo e aí ia começar a murmuração, nossa murmuração. Os crentes que não oram, né? Vai ser assim: oh Jesus, estava pregando a sua palavra, me liberta disso aqui. Por que eu vim parar aqui? Jesus, eu não estou entendendo. O que será que eu fiz de mal a Deus para passar por isso que eu estou passando? Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, adoração a Deus. Sabe por quê? Eles estavam se sentindo honrados por sofrerem por amor a Jesus. É essa fé que tem que nos tomar. Mas eles estavam sempre e continuamente em oração. Eles estavam cheios de problemas, muitas perseguições, mas a presença de Jesus lhes dava força para eles enfrentarem tudo. Isso é uma paz que excede. Porque imagina alguém vendo a situação, o cara que, ó, o algoz, mandou prender, ó, prende, e eles tinham apanhado, hein gente, tava com a costa tudo dolorida de chicote. Alguém ouve eles cantando, aí falou assim: esses caras devem ser loucos, né? Os caras levaram uma surra, estão presos, tudo, olha, não é um ambiente legal ficar numa masmorra daquele tipo, e eles estão cantando e louvando a Deus. Que espécie de gente é essa? Paz que excede todo entendimento. Não, ninguém vai falar, não há razão para ter paz. Aqui, o que os olhos humanos podem ver, mas lá por dentro, há sempre razão para ter paz. Há sempre razão para ter paz. Porque a gente sabe que a nossa vida está na mão de Cristo. E quando a gente faz isso, olha o resultado: guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui é a imagem de um guarda que fica assim, quando você está oração e súplica com ação de graças, orações e súplicas com ação de graças, fica um guarda lá no seu coração. Quando a ansiedade quer entrar, o guarda fala: opa, para aí, aqui você não entra não, porque está aqui alguém que ora, que suplica e que sempre está com o coração cheio de gratidão a Deus. E esse é o guarda do nosso coração, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Gente, que palavra é essa, né, gente? Atitude 2, adotar pensamentos excelentes. Eu falei que um puxava o outro. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que está enchendo tua mente? Tudo que for verdadeiro. Tudo que te bota medo é mentira do terrorista Satanás. Ele é o pai da mentira. Seu coração tem que estar cheio de coisas que são verdadeiras. Tudo que for nobre, você pensa em coisas nobres. Tudo o que for correto, justo, aqui está falando de justo. Pense naquilo que é justo.
Tudo que for puro, tenha pureza de pensamento. Pensamentos torpes, malícia, eles vão atrapalhar a sua mente. Ele falou, você pode pensar assim, o que isso tem a ver com ansiedade? Tudo a ver. Depende do que você enche a sua mente, você está blindando a sua mente contra tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é nobre, tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é puro, de entrar dentro da sua mente. Ele está dizendo aqui, tudo que for amável, é amável isso que você está pensando, o seu pensamento está cheio de ódio, de angústia. Tudo que for de boa fama, isso que você está pensando sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, isso que você está pensando sobre o outro, vai levar boa fama para o outro? Se houver algo excelente, por isso que é adotar pensamentos excelentes, ou digno de louvor, quer dizer, é isso que você está pensando? Uau, é digno de louvor. Pensem nessas coisas. Você abrir a sua mente para o que não presta, você vai abrir a sua mente para a incredulidade, você vai abrir a sua mente para o medo, você vai abrir a sua mente para a insegurança e você vai ser tomado de ansiedades. Agora procure pensar outras coisas, procure pensar esse tipo de pensamento. Faz da sua mente um campo de ação do Espírito Santo e não um campo de ação de Satanás. A sua vida é transformada, sabe por quê? Pensamentos excelentes geram uma vida excelente. Sim ou não? Nós devemos tomar atitudes, nós devemos adotar pensamentos excelentes, porque os pensamentos excelentes geram vida transformada. O resultado de pensar diferente, quando o seu pensamento é transformado, a sua vida é transformada. Quando o seu pensamento é transformado, a sua vida é transformada. E aí Paulo termina justamente dizendo isso. Atitude de número 3. Praticar o que honra e agrada a Deus. Olha como ele termina. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Uau! Já pensou alguém dizer assim, olhem para mim e façam o que eu estou... Sabe, Paulo não estava querendo se vangloriar não, porque ele era contra isso, ele sabia que ele era um pobre homem miserável, vendido ao pecado se não fosse Jesus. Ele está dizendo o seguinte, ó, sabe isso que eu estou pregando para vocês? Porque alguém ouvindo uma mensagem dessa fala assim, isso é impraticável, é bonito, filosoficamente, teoricamente, mas é impraticável. Paulo está dizendo nada disso. Eu estou falando para vocês não estarem ansiosos por coisa alguma. Eu tenho muitas razões para estar ansioso, mas eu não estou. E aí ele está dizendo para as pessoas, e sabe por que eu não estou? Porque eu estou fazendo isso que é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo está me mostrando é o que eu estou fazendo. E sabe de uma coisa? Se faz o que o Espírito Santo diz na sua palavra, isso se torna vida na minha vida. Então, por isso ele falou assim, eu não estou falando de uma coisa que eu não experimentei. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Eu estou falando de uma coisa que eu experimentei, eu estou vivendo isso. Vocês querem viver também? Então tudo aquilo que vocês estão ouvindo, tudo aquilo que vocês estão aprendendo, tudo aquilo que vocês estão vendo na prática acontecer nas nossas vidas, então vivam isso também. Porque à medida que você tomar a atitude de orar, de suplicar, de se colocar na presença de Deus com ação de graças, tudo aquilo que mudar dentro do pensamento de vocês, vocês pensarem pensamentos excelentes, nas coisas que são do alto e não desta terra, isto vai se transformar em prática na vida de vocês. O que eu estou falando para vocês não é uma filosofia vazia. Paulo estava dizendo assim, tudo que eu estou falando para vocês, dá sim para ser vivido no poder do Espírito Santo, e vocês serão curados da ansiedade. Quem quer ser curado de toda a ansiedade? Quem quer ser curado?
Então, nós precisamos confiar nesta palavra e receber a cura, em nome de Jesus. Uma vez uma pessoa falou assim, você acredita nisso? Eu falei, acredito. Ele falou, mas sabe o que é tal? E aí ele foi complicando tanta coisa que eu falei, sabe qual é o problema? Você não acredita porque você deixa tudo muito complicado. Para mim é simples, se Deus falou, está falado, acabou. O problema nosso é quando a gente começa a querer explicar as coisas apenas neste mundo cognitivo humano. A palavra de Deus é muito mais do que um poder que transforma o nosso mundo cognitivo, ou até mesmo emocional, ou acreditar que o nosso poder cognitivo, ou o nosso poder da inteligência emocional vai fazer tudo sozinho. Não vai, porque se fosse, olha o nível que atingiu o conhecimento da neurociência. Olha o tanto de palestra que tem sobre inteligência emocional. A gente está melhorando? Não é que seja ruim, não. Eu usei de conceitos aqui que eu aprendi, né? Não sou nenhum especialista, nada. Não, fui lendo, fui aprendendo. Procurei pessoas que sabem. Usei conceitos aqui. Mas nós sabemos que a resposta para a ansiedade humana, a resposta para o problema humano é Deus. E somente Ele. Por isso que a glória é toda dele. No que você vai acreditar? Naquilo que te preocupa ou no Deus que pode todas as coisas? Sabe, existem lutas que são difíceis. Eu sou casado com uma princesa. Todas as mulheres de sua família são bonitas, mas ela de todas é a mais linda. Você está vendo? Agora ela está ouvindo isso, né, gente? Então, tem que investir aqui. Bom, é o seguinte, gente. E uma vez eu ouvi Deus falando claramente que ela era bonita por fora, mas também por dentro. Aliás, foi o próprio Deus que falou isso para ela, né? E ela é a caçulinha da casa. Nós vivemos um momento muito tenso, há pouco tempo atrás. A minha sogra, para mim, foi uma mãe. E sabe quando uma pessoa é tipo numa família, ela é a matriarca? Exatamente. E nós vivemos momentos tensos, aqueles momentos, né? Hoje à tarde a gente se lembrou disso, eu vou contar a história para você. E a gente estava muito tenso com aquela situação da saúde da dona Helena. E cada vez que eu ia no hospital, as notícias não eram aquelas, está melhorando, ela reagiu e tal. A gente acreditava sempre pela fé. Porque eu falo assim, a hora que a pessoa fala assim, não, você tem que orar, mas você tem que entender. Tem hora que não adianta, vai acontecer. Eu falo, eu vou orar assim, eu vou orar sempre, ó, Deus pode fazer, Ele pode curar, Ele pode ressuscitar até mortos. Para mim não tem, eu vou lá orar no hospital, Deus, eu sei que eu estou orando por isso, mas que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, mas a minha que ela saia daí, seja curada, eu vou orar o quê? A menos que Deus fale para mim, não, olha, se tiver uma revelação de Deus é outra coisa. Mas a gente sempre tinha aquelas notícias, né? E a gente sabia do estado dela. E houve um momento em que eu estava vindo para cá e eu ia pregar no encontro de líderes. E na hora, poucos minutos antes, eu recebi uma notícia de que a minha sogra, que era uma mãe para mim, havia falecido. Foi duro ouvir aquela notícia, muito triste. Mas uma das coisas que eu vim e fiz o que eu tinha que fazer, é porque eu tenho certeza que a voz dela seria assim, faça o que você tem que fazer, vai lá e prega a palavra de Deus. E eu fiz aquilo que eu achava que ela queria que eu fizesse. Mas qual era a minha preocupação?
Eu estou sabendo isso, eu recebi isso. Mas e lá em casa? Não sou eu quem vai dar a notícia. Eu não vou dar essa notícia por telefone. E agora eu vou pregar. E como que faz? Eu cheguei e liguei para o meu filho. Falei assim, para os meus filhos. E tive a oportunidade de falar, Felipe, você vai para cá, mas toma cuidado. Como você faz. O Gabriel tem um jeito de falar e o Felipe tem outro jeito de falar. Um é mais mansinho, o outro é mais objetivo e direto, né? Então eu falei, olha, cuidado como você vai falar, você ora, você vai, você ajuda, você esteja presente, porque eu não vou poder estar lá agora. E quando eu falei isso, o Felipe foi para lá, e uma coisa que eu não sei se a gente não conversou direito ou me esqueci, uma coisa que ele me falou, que ele estava ouvindo essa mensagem, é que quando ele chegou em casa, ele encontrou a sua mãe calma, triste, claro, mas assim, não havia desespero. E ele falou assim para mim, não pai, quando eu cheguei lá, a mãe me falou que o senhor já tinha dito a ela que ela tinha levado a dona Helena, a mãe dela. E quando eu cheguei em casa, eu vi a Tânia contando, e ela tinha ouvido uma música que falava sobre o amanhã, que o amanhã estava nas mãos de Deus, e que Ele tinha o controle de tudo. E que se a gente já sabe disso, diz a letra, por que a gente se preocupa? E isso confortou e consolou o coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus a consolou. Uma música calcada na palavra de Deus consolou o coração e a livrou de uma ansiedade, de uma preocupação que poderia, junto com a tristeza, prejudicar muito mais. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus de perto, mesmo nas suas maiores lutas e dificuldades, Ele sempre vai falar com você, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Quando o texto termina, primeiro ele falou que a paz de Deus guardará o seu, e agora como que termina? Vamos lá para o resultado. Se você praticar o que honra e agrada a Deus, o resultado é esse, ó. Primeiro a paz de Deus, e agora primeiro a paz de Deus, que excede todo, guardará os seus corações. E agora aqui? Estará com quem? Você precisa de uma presença maior que essa? O Deus da paz está em nós. E se temos um Deus assim em nós, o que deve nos causar preocupação? Andaremos ansiosos pelo quê? Se o Deus que pode todas as coisas está em nós, se o Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, como Ele não nos dará todas as coisas em Cristo Jesus? Entende? Você já tem tudo o que você precisa. Só que agora, a gente vai conversar com a nossa alma. Nós vamos conversar com os nossos pensamentos. Nós vamos trazer todo o nosso pensamento cativo a Deus. E nós vamos pedir a Deus. Sabe quando o salmista conversou com a própria alma? Parece meio doido, mas lembra quando ele falou assim: por que te abates, ó minha alma, e te perturbas perdendo a calma? O que ele fala para a alma dele? Não tenha medo, em Deus espera. Não tenha medo, em Deus espera.